A verdade é que está caracterizada uma crise institucional no país sem nenhum reparo. Assim, tem todos os elementos de uma crise institucional. A começar pela inovação que o Congresso praticou de afastar uma presidente sem crime de responsabilidade, como o próprio Senado admitiu. Então, foi uma intervenção do Poder Legislativo no Poder Executivo sem previsão legal, sem previsão constitucional. Isso vem amadurecendo desde a crise de 2013. A crise de 2013 desencadeou um processo contestatório em relação a um projeto que estava em curso no país, começou a provocar disfuncionalidades políticas e econômicas. A presidenta Dilma foi reeleita em 2014, a batida do gongo, acho que um mês depois não teria sido reeleita, na minha opinião, e o Congresso, eleito em 2014, já não compunha a base de sustentação do projeto que, entre 2003 e 2014, governou o país. A oposição entrou com estratégias variadas de contestação, recontagem dos votos, processo no Tribunal Superior Eleitoral de abuso de poder econômico, que agora se tornou um problema para eles, inclusive para o governo atual. A questão das contas, e também ali por um artifício hermenêutico, foi reinterpretada para justificar o afastamento. E agora os poderes não se entendem sobre como sair da crise que eles ajudaram a construir. É uma situação grave, né? E falta liderança e desprendimento, numa hora tão aguda, de colocar o Brasil acima, né, dos interesses facciosos que estão se impondo pelo curso dos acontecimentos. A dúvida que existe hoje é se o governo atual tem condição de atravessar 2017 e 2018 até as eleições gerais previstas. Há uma dúvida muito grande de que isso possa acontecer. E, na minha opinião, se a oposição estiver aguardando a virada do ano, pensando numa eleição indireta, vai dar um segundo tiro no pé. Por quê? Porque uma eleição indireta, com esse Congresso que está aí, e com os possíveis desdobramentos das investigações sobre os parlamentares, não vai ter a menor base de legitimidade para escolher alguém que conduza o país. Então nós estamos numa situação realmente delicada, né, em que a saída não está prevista na Constituição. Mas esse foi um ambiente criado por uma guerra civil fria que se estabeleceu no país. Nós estamos vivendo uma guerra civil fria. O povão mesmo não foi para a rua protestar ainda. O povão mesmo está aguardando os acontecimentos. O senhor acha que em algum momento irá? Pode acontecer. Pode acontecer de forma desorganizada, infelizmente. Protesto caótico, desorganizado, né, que assuma um caráter mais violento, como acontece na Europa. Às vezes, nas periferias das grandes cidades europeias, você tem motins, você tem quase que rebeliões acontecendo, mas desorganizadas, porque não tem um canal institucional que verbalize o descontentamento e coloque uma pauta de reivindicações para a superação da crise. Então, você pode ter um processo aí de anomia, né, em que as pessoas demonstram a sua insatisfação de forma desorganizada, de forma caótica, o que seria muito ruim. O ideal é que você tenha canais institucionais de superação da crise. Então, não acredito na hipótese de uma guerra civil quente. O que eu acredito é que pode haver, com a crise dos estados e com a crise no sistema de crédito privado, empresas muito endividadas podem continuar demitindo. Você pode ter efetivamente fenômenos novos aí
acontecendo, que hoje não conta com a participação do povão. Tá? Estão deixando pouca margem, né, para que emerjam lideranças. E eu estou convencido de que eleição indireta não é o caminho, seria o pior cenário, no momento em que o Congresso ele próprio está sob fogo cruzado, inclusive da opinião pública. Percebe as movimentações numa direção contrária ao que acho então que o ideal seria antecipar uma eleição? Talvez. Eu mesmo era muito cético em relação a essa possibilidade. Né? Mas talvez não haja alternativa em relação a isso. Efetivamente, porque qual seria a alternativa a isso? Um regime de força?